Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui na nossa casa, Ceareiros de Jesus, e nesse momento nós faremos uma prece juntos. Convido a todos a fechar os olhos, a buscar dentro de si momentos de paz, de serenidade, que possamos nesta noite aproveitar as lições, nos exemplos que as personagens que serão apresentadas nos trazem no decorrer dos séculos, e que assim a gente possa cada vez mais assimilar na nossa vida a vivência dos ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos e que assim seja. Bom, nesse mês de março nós estamos homenageando as mulheres. Hoje o nosso tema são as mulheres no Evangelho. Nós vamos inicialmente contextualizar a situação da mulher na época de Jesus, que era muito difícil, né? Se hoje nós ainda temos dificuldades, naquela época era muito pior. Então, com exceção das patrícias do Império, que eram as mulheres ricas, na maioria das circunstâncias elas sofriam supremo rebaixamento. Eram convertidas em alimárias de carga, às vezes vendidas em asta pública, né, por dívida de pais, de maridos. Pertenciam ao marido, assim como os servos, animais, as propriedades. Não participava da comunidade masculina, não era nem contabilizada. Basta a gente lembrar no próprio Evangelho as multiplicações de pães, onde falam que 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então sequer contava as mulheres. Devia ao esposo total lealdade, mas a recíproca não era verdadeira. Então podia ser repudiada, o marido de repente poderia devolver para a família com carta de divórcio. Isso era sempre motivo de muita vergonha para toda a família. Casada não podia conversar com nenhum homem, sequer podia cumprimentar. E a gente observa que em algumas partes do mundo esse costume ainda está em vigor. Quem assistiu o jogo a final em que o Palmeiras esteve participando, não estava na final naturalmente, mas na comemoração, o representante da autoridade do Catar, ele cumprimenta todos os homens, menos as juízas, menos as mulheres. Ainda é um costume no Oriente Médio. Dentro das casas também não podiam ser vistas pelos transeuntes de fora, senão podiam ser acusadas de traição e adultério. Não fazia as refeições com o marido. Ele devia se alimentar primeiro, ela devia ficar em pé ao lado apenas para servi-lo, só depois ela podia se alimentar. No período menstrual devia ficar reclusa em outro ambiente, pois se tornava impura e tudo que ela tocasse, seja objeto ou pessoas, também se tornaria impura. E Jesus quebrou todas as regras estabelecidas pela comunidade judaica, porque, como ele disse, ele veio cumprir a lei, mas ele veio cumprir a lei de Deus. Aquilo que estava contrário à lei de Deus, ele combateu sim com todas as forças. A primeira que foi estabelecida, a proibição do diálogo dos homens com as mulheres, essa ele já rompeu dentro do seu grupo, porque ele falava normalmente com as mulheres e permitia que falassem com todos. Tratava todas com carinho e respeito, conversava, orientava-as, passava conhecimentos. Elas tiveram participação velada, não por seu desejo, pois se tivesse colocado as mulheres no apostolado, ele teria encontrado rejeição ainda maior no seu trabalho futuro. Então, somente por isso. E também dificultaria com certeza a vida das próprias mulheres. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência como as mulheres. Conduziram à presença de Jesus os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças, estiveram junto dele,
até a cruz do martírio, enquanto seus discípulos debandaram, e depois também na ressurreição. Jesus tinha um carinho especial pelas viúvas, porque as viúvas nessa sociedade também sofriam muito, especialmente se não tivesse um filho ou um pai que pudesse auxiliá-las. Então ele valoriza o óbolo da viúva, né, aquelas moedinhas simples que ela contribuiu, sem nenhum valor, mas com valor imenso pela dificuldade dela. Depois nós temos no Evangelho a ressurreição do filho da viúva de Naim. Temos a parábola da viúva e do juiz, onde é uma mulher injustiçada pela sociedade, ela insiste para o juiz para que ele faça justiça com ela e pela perseverança ela vence. Nós vamos encontrar a cura da sogra de Pedro, que se encontrava febril e Jesus ao tocá-la, ela fica bem. A cura da mulher encurvada, que ocorre num dia de sábado na sinagoga, o que contraria muito os sacerdotes, os religiosos da época, mas Jesus estava preocupado em ajudar, em auxiliar, não importava o dia. Então ele vem quebrar esses preconceitos tolos. Susana, que é pouco citada, assim como Salomé, mãe de João e Tiago. Maria Marcos, onde Jesus realizou a última ceia na casa dela. A mulher samaritana foi a pessoa a quem Jesus primeiro se revelou como Messias. Interessante que Jesus partia da Judéia para Galiléia. Eles normalmente desviavam do caminho da Samaria, mas ele fez questão de passar pela Samaria. E ele para descansar no poço de Jacó, enquanto os discípulos vão até o lugarejo, a aldeia, para comprar algum alimento. E ali chega uma mulher samaritana para buscar água. Era como se ele estivesse esperando por ela. E ele se dirige a ela pedindo água. E ela fala: como que você, sendo homem e judeu, dirige a palavra a mim, que sou mulher samaritana? E ele fala, se ela soubesse quem ele era, né, que ele teria a água viva para fornecer, aquela água que não teria mais sede quem a tomasse. E ela então pensa já que é uma água muito especial, que ela ia economizar tempo para ela não buscar água no poço, que era uma obrigação das mulheres, uma obrigação bem difícil, convenhamos, num sol escaldante, levando peso. E aí ele vai conversando com ela, e pela fala ela fala, mas há de vir o Messias, e ele é que vai esclarecer tudo. E ele fala, o Messias sou eu. E ele continua essa conversa, ela busca as pessoas da aldeia para ouvir Jesus. Jesus acaba ficando ali naquele local por 2 dias e muitas pessoas acreditaram nele por causa dessa mulher. Então ele quebra o preconceito, ele mostra que não tinha mal nenhum ele se dirigia àquela mulher samaritana. E muitas vezes ele vem mostrar que os samaritanos são pessoas iguais, porque eles acreditavam, os judeus, para eles os samaritanos eram totalmente desprezados por eles terem misturado a cultura deles com outros povos. Então o judeu não falava nem com o homem samaritano, imagina com a mulher. Jesus chega então e fala com essa mulher de forma tranquila. Quando os discípulos chegam, eles ficam todo assustado de ver ele conversando com essa mulher, mas Jesus quebra todos os preconceitos da sua época. Depois também tem a narrativa da mulher cirofenícia, ou a mulher cananeia, como a gente vê nos evangelhos. Essa mulher também vem atrás de Jesus pedindo o seu auxílio para a filha dela que se encontrava doente. E Jesus, num primeiro momento, parece que ignora. Na verdade, ele está tentando sempre ensinar alguma coisa. E o ensinamento era para os discípulos. E ela insiste, né? E Jesus fala, então, que ele veio primeiro para os filhos de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel, que não convinha dar o pão para os cachorrinhos, porque era como eles chamavam os samaritanos. E ela insiste
né? Ela insiste, então ele percebe a fé, a perseverança daquela mulher e mostra para os discípulos, né, que fé tão grande como a daquela mulher era raro, porque ela foi humilde. Determinadas pessoas não suportariam que essa reação de Jesus, acharia já que ele, né, não estava a fim de auxiliar. E ela então persiste, mostrando toda a sua humildade e toda a sua fé, e ela consegue o intento, que é curar a sua filha. Então esta mulher é símbolo de fé e persistência, e ele mostra isso para os seus discípulos. Nós vamos encontrar também outras mulheres valorosas no Evangelho. Joana de Cusa, por exemplo, que é a Joana de Ângeles, né, a mentora do Divaldo. Ela era a esposa de um alto funcionário de Herodes, e ela procura Jesus pelas suas dificuldades matrimoniais. E Jesus acolhe de todas as formas no seu coração, orientando, pedindo que ela tivesse paciência, que ela fosse fiel. E assim ela ouve muito bem as palavras de Jesus, coloca na sua vida, passa a trabalhar, a ser uma trabalhadora, assim como muitas mulheres que Jesus auxiliava, elas passavam a ser suas colaboradoras, inclusive financeiramente. Muitas delas abastadas colaboravam financeiramente com o trabalho. E Joana é uma dessas que continua colaborando com Jesus, sendo até depois perseguida e morta em função da sua crença, da sua fé. E até o último momento ela não nega Jesus. A doutrina de Jesus entrou tão profundamente nela que ela, mesmo a caminho da morte, ela não abjura Jesus, sendo provocada pelo soldado que atearia fogo nela no poste, como era costume. Ele pergunta para ela se o mestre dela só ensinou morrer por ele. E ela dá uma resposta que quebra as pernas do soldado. Ela fala: não, ele me ensinou também a te amar, né? E foi assim que ela defendeu o cristianismo e continua defendendo o cristianismo, defendendo a mensagem de Jesus com todas as forças, desde essa época até os dias atuais. Uma outra mulher que merece destaque, que também depois passou a auxiliar Jesus, é a mulher hemorroíça ou a mulher com fluxo de sangue. Ela apresenta uma fé ativa, essa mulher, depois de sofrer abandono, porque por a razão que nós falamos no início, né, era considerada impura, não podia tocar nada, não podia tocar em ninguém, e vivia então excluída, né? Mas ela não desiste. Depois de 12 anos de intenso sofrimento, ela acredita que ela vai chegar perto de Jesus, ela não vai tocar nele para que ele não se torne impuro, ela pretende tocar apenas na borda da sua túnica. E assim ela faz, no meio daquela multidão, ela vence todos os desafios e vai até Jesus. E quando ela o toca, ele percebe, ele sente que dele saiu uma força, que saiu uma virtude. E aí ele quer saber quem o tocou. E ela fica desesperada. Mas ela já sente imediatamente que ela está curada. E quando ela sente que ela está curada, ela se percebe que não está mais impura. Então ela confessa que foi ela. E Jesus a trata com imenso carinho, dizendo: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, ela passa a ser uma trabalhadora também na seara de Jesus. Depois nós encontramos um outro relato também muito, muito interessante no Evangelho, que é da mulher adúltera. Os homens levam então uma mulher, Jesus está no templo, ele costumava estar por ali, né, na sinagoga, aliás. E aí chegam esses homens, né, com uma mulher, dizendo que ela foi pega em adultério, que a lei de Moisés manda que seja apedrejada. E pergunta a Jesus: e você, o que dizes, mestre?
A ideia deles é colocar Jesus em prova mais uma vez, né? Nenhum desses homens pareciam estar preocupados em punir aquela mulher, mas em desafiar Jesus perante a lei, perante a Torá. E Jesus silencia, ele não responde de imediato, ele começa a escrever no chão, e aí começam a se aproximar dele, aí ele fala: aquele dentre vós que não tem falta, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E continua a escrever. E eles vão observando o que ele está escrevendo, que é a única vez nos evangelhos que a gente vê Jesus, né, fala que Jesus está escrevendo. E aí eles começam a sair um por um, vão saindo os mais velhos, depois os mais novos. E Jesus então pergunta para a mulher: mulher, ninguém te condenou? Ela fala: não, Senhor. Ele fala: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então também aí ele mostra que não se precisa desses extremos, que não há necessidade, que é possível perdoar sempre, que essa mulher não errou sozinha, assim como nenhuma outra. Depois Maria e Marta, ele tinha um especial carinho pelos irmãos de Betânia. Sempre que ele ia a Jerusalém, porque Betânia ficava nas proximidades, em torno de 3 quilômetros, e ele então visitava esses amigos. E numa dessas visitas, Marta está toda preocupada, preparando a refeição para eles, e Maria está sentada aos pés de Jesus. E Marta então entra intempestiva no local e fala: mestre, peça que Maria venha me ajudar, eu estou atribulada nas tarefas. Parecendo com a gente no nosso dia a dia, né, com as nossas obrigações, às vezes nós perdemos até o rumo, ficamos atribulados. E Jesus, com aquela serenidade, fala: Marta, Marta, andas muito preocupada. No entanto, uma só coisa é necessária, e Maria está aproveitando a boa parte. Então, é importante a gente notar que Jesus não fala: Marta, é bobagem, larga para lá, não precisa fazer o serviço. Não, ele não fala. Ele só pede para que ela se acalme, porque as duas são importantes. E nós somos, na nossa vida, em algum momento nós agimos como Marta, na maioria eu diria, e em outros momentos nós conseguimos agir como Maria. Mas o que fica, a mensagem que fica para a gente é que quando nós estamos atribulados com as coisas materiais, nós precisamos sentar um pouquinho aos pés de Jesus para que Ele peça para Maria nos auxiliar. Buscar o melhor de tudo, o melhor, aquilo que a gente não perde nunca, é importante. É isso que Maria fazia. Maria já tinha o Evangelho no seu coração. E nós precisamos também buscar essa parte espiritual, buscando dentro de nós o melhor, aquilo que nós levamos conosco, mas que também a gente tenha mãos para o trabalho, né? Porque se houvesse só Maria ali naquele momento, ninguém ia se alimentar. Então a gente precisa sim das mãos de Marta e o coração de Maria. Depois nós vamos ver essa mesma Maria, Maria de Betânia, que às vezes ela é confundida com Maria de Magdala, na unção, quando Jesus passa na casa dela e ela pega, então, isso já está no final da sua jornada, ela pega um pote de nardo e despeja na cabeça dele, untando, e com o seu cabelo ela vai secando. E Judas recrimina aquele ato, porque fala: pô, um perfume tão caro, por que desperdiçar? Poderia vender e dar para os pobres, né? E Jesus dá aquela lição, ele fala: os pobres vocês terão sempre, mas eu estarei com vocês por pouco tempo, e ela está me preparando para o momento da partida, untando a minha cabeça, e diz que ela será para sempre lembrada por aquele ato, né? E de fato estamos aqui hoje, mais de 2000 anos, falando de Maria de Betânia, desse gesto tão amoroso, tão carinhoso, que vale para nós
nos nossos dias, né? Que a gente possa se desprender um pouco das coisas materiais e também oferecer, às vezes, um agrado, um carinho àquelas pessoas que nós amamos. Também depois nós temos a mulher pecadora, a Maria de Magdala. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, ele fala da mulher pecadora quando ela chega na casa de Simão, fariseu, que havia convidado Jesus para um banquete, e ela invade aquele local, e ela chega, também despeja o perfume nos pés de Jesus. Ela chora tanto que as suas lágrimas lavam os pés de Jesus e com seus cabelos ela seca. E quando há ali uma discriminação com relação àquela mulher, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem está aqui, era o pensamento do Simão e de outros, e Jesus então mostra para eles que o importante é o arrependimento, é o amor, e que aquela mulher estava se renovando. Na narrativa de Humberto de Campos, na sequência vem no Evangelho de Lucas, na sequência vem a mulher, a Maria Madalena, que de Jesus expulsou dela 7 demônios, né? Estaria com obsessão, como nós diríamos, e 7 demônios até que não é muito, né? Mas então Jesus a liberta. E a partir desse momento ela começa a trabalhar na seara de Jesus com tanta intensidade. Ela é uma mulher destaque na sua obra. É considerada até por alguns uma apóstola de Jesus, só não poderia assumir porque senão por aqueles problemas que a gente já falou. E ela trabalha então intensamente na seara de Jesus, reformada, totalmente reformada, porque ela deixa bens materiais, ela abandona toda aquela vida que ela tinha para seguir Jesus. É uma reforma íntima, em potencial, um exemplo muito grande para toda a humanidade. E conta Humberto de Campos que depois que Jesus parte, também é para ela, né, que ele aparece em primeiro lugar, embora os discípulos desacreditem, mas foi para ela. E ela então, depois que ele vai embora, ela continua a sua jornada, terminando os seus dias com os leprosos, para quem ela levou Jesus. Ela levou todos os ensinamentos de Jesus para aquela comunidade e termina sendo buscada por Jesus de Nazaré. Toda a sua trajetória, todo o seu sacrifício foi coroada por esse momento muito especial, quando ele vem, então, dizer a ela que ela venceu, que ela passou pela porta estreita. E finalizando, nós vamos lembrar de Maria, mãe de Jesus, a Maria, mãe santíssima. Maria, naturalmente, é a mulher mais citada no Evangelho, depois é Maria de Magdala, mas Maria é a mais citada e com certeza é um espírito de envergadura, porque para receber Jesus, né, trata-se de alguém especial. Conta Humberto de Campos que depois, quando Jesus entrega então para João, ele dá a João a responsabilidade de cuidar dela, e depois de alguns anos que ele consegue uma casinha para morar nas proximidades de Éfeso, ele busca Maria de Nazaré e ela então passa a morar com ele. Ela atende as pessoas em casa, ele saía muito para o trabalho do Evangelho, e ela fica em casa e ela recebe muitas pessoas. E aí passaram a chamar ali aquele local a Casa da Mãe Santíssima, né? E ela aconselhava, ela acolhia. E finalmente, num determinado dia, quando ela já está no final da sua existência, chega ali um mendigo. Ela parece conhecer aquela voz, mas ela vai dando toda a atenção, e aí finalmente ela percebe que é Jesus que vem dizer a ela, né, que está chegando o final da sua jornada. E quando 2 dias depois ela desencarna, mas ela está preocupada com aqueles cristãos que estão sendo condenados, eram muitos e muitos naquele momento, então ela resolve, depois do desencarne, passar por aquela prisão e levar um conforto para aqueles corações. E então ela
se aproxima de uma moça que chora e ela inspira a moça. Ela fala: canta, minha filha, canta. E a moça começa a cantar. E a partir dali, todos os cristãos vão para o martírio cantando. A mensagem de Jesus é grandiosa. A gente poderia ficar aqui, como diz o apóstolo João, livros do mundo não seriam capazes de registrar tudo o que ele deixou. Mas nós sabemos que as mulheres têm uma missão valiosa no mundo. O fato de gerar e amamentar é uma diferença marcante. Nós podemos ter tarefas diferentes, mas temos direitos iguais. Precisamos educar para ser humano. Muitos homens são machistas por responsabilidade das mulheres que os criaram. A sociedade ainda continua machista, mas numa escala muito menor. O importante é todos percebermos que somos seres humanos, homens ou mulheres, mas acima de tudo, seres humanos. E é dessa forma que nós precisamos aprender a viver. Era esta a mensagem de hoje. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por estas mulheres maravilhosas que passaram pela história, deixando a sua marca, e pedimos para nós todas, mulheres, a força e a coragem de entregar para o mundo seres humanos de melhor qualidade, seres humanos mais humanos, que nós possamos nos unir sempre, homens e mulheres, para cumprir a nossa missão, para fazer o melhor, para evoluir sempre. Que Jesus abençoe e ilumine cada lar e cada um de nós. Abençoe esta casa abençoada que tão bem nos faz para a nossa alma. Que assim seja. Bom, nós queremos lembrar a todos para se inscreverem no nosso canal, para curtir, para clicar no sininho para ser lembrado das palestras. E também queremos pedir a todos que continuem tomando os cuidados, cuidando de si, cuidando do próximo, fazendo uso de máscaras, saindo só para o necessário, fazendo uso de álcool em gel, lembrando da higiene sempre, que nós possamos continuar aqui para a gente evoluir sempre, aproveitando ao máximo essa existência. Muito obrigada a todos e muita paz.